Então, retomando, convidamos, né, o professor Walter Bellick para que chegue à frente para a palestra. Convido a Ariane também para a melhor apresentação. E uma calorosa salva de palmas, né, para o nosso professor. Professor Walter Bellick é professor titular aposentado de Economia Agrícola do Instituto de Economia da Unicamp. Atuou como coordenador do Núcleo de Pesquisas em Alimentação da Unicamp por 5 anos. Durante este período, o NEPA desenvolveu a primeira tabela brasileira de composição de alimentos. Durante o período de 2003 a 2007, foi membro do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2007, passou a coordenar a iniciativa da América Latina e Caribe Sem Fome, projeto sediado no Escritório Regional da FAO para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, onde permaneceu até 2008. Desde 2013, o professor Bellick é membro do High Level Panel of Experts do Comitê de Nações Unidas para a Segurança Alimentar Mundial. Obrigada, professor. Só acordando com vocês também o horário, agora 10h47, então, 1 hora, né, de palestra, na mesma dinâmica, né? Se durante a palestra quiser adiantando as perguntas, podem fazer por escrito, já passar para o Alexandre e para o Chalito, que já está à disposição. E aí, na sequência, aí vamos ter o espaço de perguntas e resposta na mesma dinâmica da anterior. Então, já repasso ao professor para a sua palestra. Bom dia a todos, todas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui na UTF-PR, discutindo com vocês, servidores do INCRA, estudantes do mestrado. Esse tema da segurança alimentar é um tema fundamental para quem discute políticas públicas. E ele vem sendo atualizado a cada instante, a cada ano. Mesmo as Nações Unidas têm dado um enfoque diferente ao tema da segurança alimentar, incorporando novas variáveis, como a questão da sustentabilidade, a questão da obesidade, que está cada vez mais presente. Então, é importante que a gente retome o tema, e eu vou voltar um pouco desde lá do começo. Talvez fique um pouco monótono, mas eu vou tentar dar um certo dinamismo para tentar mostrar que esse é um tema que se discute no Brasil há quase 100 anos. Então, eu vou voltar lá, desde o começo, com o Josué de Castro. Muita gente não conhece o Josué de Castro, ele é o grande teórico, é a pessoa que deu o pontapé inicial nas discussões sobre fome e segurança alimentar no mundo, e é uma figura que tem sido relativamente esquecida nas discussões sobre segurança alimentar no Brasil. Então, eu vou contar um pouco sobre o Josué de Castro. Ele se formou médico no começo do século XX. Os cursos de medicina eram cursos muito básicos de medicina. Ele pertencia a uma elite pernambucana. Ele estudou no Rio de Janeiro e ele voltou para Pernambuco e começou a trabalhar como servidor da prefeitura de Recife na área de saúde, para analisar o que acontecia com os trabalhadores urbanos, no caso, da cidade de Recife. Existia um pouco aquele preconceito, aquele conceito de que o trabalhador nordestino era indolente, tinha baixa produtividade. E ele começa a investigar, então, o que estava acontecendo, através de estudos na área antropométrica, na área de alimentação desses trabalhadores. E descobre que o principal problema desses indivíduos era a desnutrição.
boa parte dos trabalhadores passava fome. E essa era uma situação crítica que se encontrava Recife nessa época. A partir daí, ele desenvolveu diversos estudos, vários livros, Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, que são livros que foram traduzidos para inúmeros idiomas, e ele se transformou numa figura internacional, pública, conhecida sobre o tema da fome, né? Ele mostra que a fome, no começo do século XX, era vista como um tabu. Não se falava da fome. Isso também é um tema recorrente no Brasil. Hoje, quando um indivíduo tem um óbito, muito dificilmente, ou até impossível acontecer isso, se registrar o óbito como problema de subnutrição. Tem muito problema de criança que morre por problemas de desnutrição. E a causa-morte é apontada como outras coisas, anemia, alguma outra doença infecciosa, alguma outra coisa, mas a causa básica era a fome. Ele até brincava, dizia que, no começo do século XX, existiam 2 tabus na humanidade, o sexo e a fome, e que o Freud tinha desvendado o problema do sexo e colocado isso à luz das pessoas, e que cabia a ele, portanto, discutir a questão da fome. É interessante que ele mostrava que o alimento, já naquela época, não era só uma questão de comércio, de commodity. O alimento fazia parte da cultura das pessoas. Um outro destaque interessante é que, quando começou a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ele foi o primeiro presidente do Conselho da FAO, em 1952. Mais tarde, ele se desliga da FAO, decepcionado e desapontado com o poder dos organismos internacionais em combater a fome, e vai criar uma ONG, que é essa Ascofam, sediada na França, onde ele tenta fazer um trabalho via sociedade civil na discussão da fome. Bom, ele morre em 69, 60 ou 70, não me lembro bem. Não, está aqui, 73, né? E exilado na França por não conseguir voltar ao Brasil em função dos governos militares, né? O que ele dizia? Dizia que a questão da fome era uma questão importantíssima. Em 1928, foi feita a primeira pesquisa mundial sobre as questões da fome, pela Liga das Nações, logo após a Primeira Guerra Mundial. E se descobre que 2/3 da humanidade, gente, 2/3, 66% da humanidade passavam fome. Quer dizer, não se tinha informação nenhuma sobre Índia, sobre China, e, basicamente, as pessoas viviam em situação de fome. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, já na Conferência de Hot Springs, que é os estertores da Segunda Guerra Mundial, metade da humanidade passava fome, inclusive países ricos, países europeus. É interessante, ele mostra em vários livros dele, por exemplo, a Argentina era considerado o celeiro do mundo, era um país riquíssimo na época. E os arquivos do alistamento militar na Argentina mostravam a situação nutricional dos recrutas. Ele mostra que mais de 50% dos recrutas argentinos eram dispensados por problema de desnutrição. Portanto, a fome não tinha muito a ver com produção e produzir mais. A fome tinha a ver com outras questões, né? Ele dizia que existiam 2 teorias correntes sobre o problema da fome. A primeira é que a fome era um problema natural. E isso a gente encontra, hoje em dia, subentendido no discurso de alguns governantes. A fome é um problema. A pessoa é pobre porque ela quer, ou passa fome porque ela quer, né? Era muito comum aquela história do Malthus, né? De que o mundo não teria condição de alimentar todo mundo. Portanto, haveria uma parte da humanidade que passaria fome, sem dúvida. E outra teoria comum era de que as pessoas passavam fome, principalmente os pobres,
porque a taxa de natalidade era muito grande. Por que tem tanto filho? Para passar fome? Né? Ele dizia, não, exatamente o contrário. Os pobres têm mais filhos porque eles precisam de mais braços para trabalhar na terra. Né? Portanto, a fome é a causa de ter uma natalidade maior, e não a natalidade é causa da fome. É preciso inverter essa equação. Então, ele tinha uma visão bastante interessante sobre essa questão, e ele introduz o tema da segurança alimentar, embora naquela época não se falasse em segurança alimentar. Fome era igual a segurança alimentar. Ele mostra que, em primeiro lugar, a fome não é um fenômeno individual, é um fenômeno coletivo em função da sociedade. E que a fome, mais do que uma questão concreta, estrutural, direta, é uma questão subjetiva. As pessoas se sentem em situação de insegurança. E é o que está sendo feito agora, hoje em dia, na maior parte dos países do mundo, tentar medir a questão da fome ou da insegurança alimentar, não apenas pelo lado antropométrico, objetivo, mas pelo lado subjetivo. A sensação que as pessoas têm, a insegurança que elas têm em relação a ter o alimento no dia seguinte. Né? A outra questão importante é essa questão da fome oculta. Né? Então, os indicadores antropométricos normais, que é peso e estatura, não medem as questões que estão por trás, que são as questões nutricionais. Então, hoje, no Brasil, nós nos orgulhamos de termos reduzido o número de pessoas famintas a níveis baixos, 5%, né? Se erradicou praticamente a fome no Brasil, mas aproximadamente 40% das crianças são anêmicas no Brasil. Nós temos problemas também com nutrizes em relação a isso. Então, existem outros problemas que estão ligados à falta de nutrientes básicos nos alimentos e que levam a deficiências. Né? Existe todo um debate aí sobre fortificação de alimentos, tal. É bem interessante até entrar nessa discussão. Mas vamos em frente, passando Josué de Castro. Né? Então, quando a gente fala de fome, no Brasil, na língua portuguesa, nós temos poucas palavras para definir a fome. A fome define uma série de coisas em termos de língua portuguesa. Então, daqui a pouco é meio-dia, as pessoas vão dizer que estão com fome, vamos almoçar. Né? Então, não se diferencia muito fome do apetite, etc. Nas outras línguas, eu coloquei aqui o espanhol. Ups, passou. Eu coloquei aqui o espanhol, francês, mesmo em inglês, há uma diferenciação entre hungry e famine, né? Que seria aquela fome crônica, aquela fome basal que as pessoas têm, e a outra fome, que é uma fome, vamos dizer, episódica. Né? No Brasil, nós não temos muito essa informação. Né? De tal forma que, hoje, vários conceitos se entrecruzam e se confundem quando a gente discute a questão da insegurança alimentar. Então, a gente poderia dizer que a segurança alimentar é esse círculo aqui maior que engloba uma série de questões. No centro desse círculo estaria a questão da fome, que é a manifestação crônica desta insegurança alimentar. Mas nós temos outras questões que estão ligadas à fome, por exemplo, a pobreza extrema. Mas nem todo mundo que está em pobreza passa fome. Por quê? Porque, muitas vezes, você tem políticas públicas, você tem a merenda escolar, você tem uma série de coisas. Então, quando eu meço a renda dessas pessoas, teoricamente, ela não teria condição de comer. Mas, como existe uma rede de proteção social, nós garantimos que essa pessoa não passe fome. Né? Eu tenho também questões como ligadas a... Tem gente rica que passa fome, por exemplo, a gente brinca, os modelos das passagens